Quando eu senti os sintomas, eu procurei o médico, né? Ele pediu os exames, aí ele falou que eu estava com câncer de mama. O tratamento foi muito difícil. Fiz quimioterapia, radioterapia, fiquei 5 anos no tratamento. Eu tive alta agora em março. Minha família é tudo. Eles sofreram mais do que eu. Eu tentava ser forte para não ver meus filhos sofrer. Amigos, vizinhos, neto, tive muito apoio, sabe? Muito bom. Meu médico ficou amigo da família, uma pessoa muito boa, cuida muito bem de mim. Durante o meu tratamento, o mais difícil foi a quimioterapia. Com 14 dias, meu cabelo caiu. Foi um desespero das minhas filhas e dos meus netos. Muita força, que a gente vence. É dolorido, muito difícil, mas tem que ter força e confiar no médico e Deus. A gente tem que cuidar da gente também, sabe? Outubro Rosa. Uma história feliz começa com a prevenção. Câmara Municipal de Uberlândia. Uma história feliz começa com a prevenção e diagnóstico precoce. Hoje acontece a 4ª sessão do mês de outubro, sessão ordinária. Ao meu lado, a vereadora Lisa Prado e o vereador Abatênio. Lisa, qual que é a importância desses projetos seus que foram votados, aprovados ontem? Olha, ontem foram aprovados 2 projetos de minha autoria. Um que a gente denomina de Parque Jatobá. Na verdade, eu apenas melhorei a lei para que a gente pudesse dar um nome. Já um bosque que existe lá no bairro Laranjeira, chamado Bosque Jatobá. Só que a gente ia colocar nome de Bosque Jatobá, mas a legislação não falava que você poderia denominar. Então, a gente alterou e, graças a Deus, agora nós vamos atender a população. Que eu acho muito importante preservar essas áreas para a população. Um outro projeto que foi aprovado é que dá o direito para a pessoa com deficiência ter o direito à informação, ser incluído também na informação, porque o deficiente tem muitas barreiras físicas, de tudo quanto é forma, e ainda barreiras da informação. E este projeto meu faz com que realmente a pessoa com deficiência, quando for adquirir um veículo,
tem essa informação de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, dizendo, este local tem aqui acesso para a pessoa com deficiência para adquirir veículo. E esse projeto de minha autoria, que eu acho muito importante, que é muito importante também, que vai estar no dia de amanhã, que institui o Sistema Municipal para a Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, que fala do verniz, fala da política reversa, que é cuidar do meio ambiente, que nós vamos ter oportunidade de explicar melhor este tema para ter apoio dos vereadores. Vereadora Batênio, a Prefeitura de Uberlândia, o prefeito Adelmo, cuidando da sociedade e aí mantendo o veto parcialmente, não é isso? Isso, mantendo o veto, eu acho que a gente tem que discutir todo projeto que traga algum custo ao empresário. Acho que nós temos que ser bem discutido, porque a carga tributária já é alta, né? O empresário já está sacrificado, então a minha tendência é qualquer projeto que traga mais custos, é ser contra. Mas nós vamos discutir também amanhã esse novo projeto. Acho que é o momento agora da casa, nesse pós-eleições, é o momento da gente acalmar os ânimos, né? Parabenizando aí os eleitos, e temos agora a questão presidencial, que vai ser a opção da população. Não pode onerar, então, realmente os empresários, porque ninguém aguenta uma carga tributária como esta, então nós temos que discutir e fazer leis que realmente possam ajudar o desenvolvimento. Exatamente. Então, presidente, a quarta sessão, a partir de agora, devolvo a palavra ao senhor. Bom dia, Gregório. Bom dia, vereadora Batênio, vereadora Elisa Prado, vereadores, população que nos acompanha através do canal de comunicação, servidores da casa. Com a graça de Deus, em nome do povo de Uberlândia, declaro aberta a quarta reunião do 9º período da segunda sessão ordinária a ser realizada hoje, dia 6 de outubro de 2022, quinta-feira. Leitura bíblica. Não presumamos do dia de amanhã, porque não sabemos o que tratará. Convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro em posição de respeito.
bárbaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luna, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Primeira parte, declaro aberto o pequeno expediente. Neste momento, encaminharemos os projetos para as comissões pertinentes. Projeto de lei complementar 048/2022, altera a lei complementar de número 524, de 8 de abril de 2011, que institui o Código Municipal de Obras do município de Uberlândia e seus distritos. Autor, vereador Antônio Augusto Queijim. Comissão da pessoa com deficiência e da pessoa com doença rara. Projeto, decreto legislativo 159/2022, concede diploma de honra ao mérito ao Uberlândia Esporte Clube pelo centenário do clube. Formar a comissão especial, presidente vereadora Lisa, relator o vereador Carrijo e membro o vereador Eduardo Moraes. Quero aqui estar anunciando aqui a presença do nosso ex-colaborador, Cleide da Silva, e hoje ele está aí no ramo do transporte público de passageiro. Seja bem-vindo a essa casa. Projeto de Lei Ordinária 925/2022 dispõe sobre o direito dos pacientes do município de Uberlândia terem um acompanhante durante a realização de exames ou procedimentos que utilizem de sedação ou anestesia que induza a inconsciência do paciente e da outras providências. Autor, vereador Fabão. Projeto sendo devolvido ao autor. Peço aos senhores vereadores que façam a leitura da ata que foi enviada por e-mail. Peço aos senhores vereadores que façam a leitura dos requerimentos, indicações, moções, pedidos de informação que foram enviados por e-mail. Segunda parte, declaro aberta a ordem do dia. A ata está colocada para manifestação dos senhores vereadores. Dá uma vendo quem queira se manifestar. A ata está aprovada. Discussão de requerimento. Com a palavra, a vereadora Lisa Prado. Logo em seguida, o vereador Valquírio Amaral. Bom dia a todos e a todas. A todas as pessoas. Que Deus ilumine o dia de todos e todas, para que possamos ter aqui uma sessão em que a gente discuta realmente o problema da população tão carente de soluções, que a gente não fique discutindo por coisas pequenas, mas que a gente defenda as pessoas que realmente necessitam. Quero aqui apresentar um requerimento solicitando à Secretaria da FUTEL que tome providências lá no bairro Luiz Orte de Freitas para resolver o problema da sala de karatê, que todas as vezes que tem chuva enche de barro e lama. Inclusive foi notícia até nos programas de TV, se eu não me engano, acho que o Balanço Geral fez matéria, a população reclamando, Zezinho, que a sala onde o pessoal faz aula de karatê, quando chove, inunda, vira lama, não tem como realizar, e a população fica prejudicada. Então, é preciso fazer manutenção, é um problema antigo que a população do bairro Luiz Orte precisa resolver. Então, é preciso cuidar, não só, e o Luiz Orte teve árvore que caiu,
E a gente sabe que a secretaria, ela tinha um trabalho preventivo. Eu não sei o que aconteceu agora, que ficou um pouco falho. Nós tivemos muitos problemas com árvores caídas. A gente sabe que é natural, teve um vendaval, pode acontecer, inclusive algumas árvores sadias, mas é importante que a gente trabalhe de forma preventiva. Trabalhe o tempo todo, limpando os bueiros, e deu uma parada, e agora os bueiros estão cheios, tem um tempo de chuva, essa semana ainda tem muita chuva, precisa continuar com as obras de contenção para não ir todas para as avenidas. Então, lá da região do Pampulha, de São Jorge, do Alto Morumbi, tem que observar se aquele bolsão, que eu duvido muito que resolva o problema do bairro Morumbi, mas ver como que está o andamento e ver como que funcionou a obra, para poder evitar tragédias. Então, eu solicito que cuide do bairro Luiz Orte de Freitas, para que realmente as pessoas possam fazer sua aula, para que as pessoas não tenham interrompido, porque choveu, encheu uma sala de lama, e assim, cuidar dos poliesportivos, muitos estão em situação precária, então tem que fazer manutenção constante. Os viadutos eu já tinha solicitado para evitar acidentes graves, muitos estão despencando algumas placas, e a gente sabe que com essa ventania, com essa chuva, pode machucar um motociclista, meus amigos motociclistas que sofrem tanto com acidentes nessa cidade e neste país, então que a gente possa cuidar para poder evitar problemas, né? E ajudar, que com a chuva, muitos motociclistas correm o risco também, porque às vezes tem determinados buracos, não foram tampados, enche de água, o motociclista não viu, os acidentes graves acontecem. Inclusive, lá naquele espaço onde, no bairro Luiz Orte de Freitas, com a arrancada da árvore, tomar cuidado, né? Porque às vezes pode algum veículo aquaplanar e a situação piorar. Portanto, são requerimentos que eu faço nesse momento, para que a gente possa cuidar do bairro Luiz Orte de Freitas, especificamente do poliesportivo. Eu aproveito para solicitar, que já foram meses que eu solicitei também, de um requerimento ali próximo ao Parque Linear, próximo ao Praia, muito perigoso, e eles puseram uma faixa de plástico lá. Eu fiz o requerimento, falei, tem que cuidar dessa travessia aqui, uma pontezinha, está quebrado, se passa uma criança lá, pode cair, e tem um acidente grave. Eu já avisei, já falei, e se tiver um problema com alguma criança cair no nosso rio, nós vamos responsabilizar pessoalmente o responsável pela secretaria. Portanto, escuta a Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal, através dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras, anda a cidade inteira. Pelo menos quem gosta de trabalhar, porque tem alguns não chega cedo, não bate ponto, não consegue chegar no horário, mas na sua grande maioria, a gente pode observar que estão aqui e que anda a cidade toda. Então, é importante que a gente possa realmente cuidar das pessoas, que a gente possa verificar o que elas estão precisando e o Executivo escutar a Câmara Municipal para evitar acidente, evitar problema, trabalhar de forma proativa, fazer um planejamento de contenção de riscos e acidentes, para que a gente possa ter uma cidade melhor para todas as pessoas. Obrigada, vereadora Lisa Prado. Discussão de requerimentos. Próximo vereador, discussão de requerimentos. Vereador Valquíria Amaral, com a palavra. Bom dia, senhora presidente, vereadora Gláucia. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Toda a imprensa que também se faz presente nesta casa, a todos os nossos telespectadores que nos acompanham através da TV Câmara e a todos os servidores dessa casa. Quero aqui me dirigir à secretária de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, a senhora Larissa Espíndola, para que possa dar uma atenção especial, um requerimento, ora apresentado ao nosso gabinete, ali na Belarmino Cota Pacheco, esquina com a rua Péricles Vieira da Mota. É o lugar onde estaciona-se os veículos que prestam serviço para a prefeitura. O que acontece? Nós sabemos que ali passa moradores, passa estudantes, e a calçada, ou melhor, uma pseudo-calçada, eles dizem que existe ali, só que não existe. Eu quero aqui me dirigir à senhora secretária, com todo respeito a Vossa Excelência, que possa dar uma atenção especial a esse pedido, porque os moradores estão clamando pela regularização dessa calçada, porque ali há um amontoado de entulhos, um amontoado de lixos que foram descartados naquela calçada
impossibilitando e impedindo o trânsito de pedestres naquela calçada. Repito, fica aqui no bairro Santa Mônica, na rua Péricles Vieira da Mota, esquina com a Avenida Belarmino Cota Pacheco. Esse é um dos requerimentos. Outro requerimento, ainda em tempo, senhora presidente, é a respeito da revitalização da rotatória ali na Avenida dos Tito com a Avenida Toledo, no bairro Laranjeiras, em detrimento àquele prejuízo que tem sido ali a não liberação da anel viário do setor sul, fazendo com que carretas, caminhões, aumente o trânsito ali no eixo desse cruzamento. Essa rotatória, ela há mais ou menos uns 20 dias foi pintada, só que não resolveu de nada, porque há uma necessidade a mais, não apenas uma pintura. Precisamos de que haja implantação de tartaruguinhas ali, para que o trânsito tenha uma maior fluidez naquele local. Então, peço aqui ao secretário de Trânsito e Transporte, senhor Divonei, que nos dê uma atenção a esse pedido. Senhora presidente, ainda em tempo, quero apenas aqui desejar um feliz aniversário ao meu amigo Demétrios, hoje completando mais um ano de vida. Demetrinho, André, se você puder só fechar no Demetrinho ali, por favor. O Demétrios hoje completando mais um ano de vida, pedir a Deus que abençoe a vida dele. É uma pessoa aí, um amigo nosso. Que Deus abençoe o seu dia, meu irmão. Que a graça de Deus continue repousando sobre a sua vida. Senhor presidente, muito obrigado. Devolvo a palavra. Desejo bom dia. Obrigada, vereador Valquir, pelas palavras. Próxima vereadora, discussão de requerimentos, vereadora Cláudia Guerra com a palavra. Ela vai falar da mesa, por favor? Cláudia Guerra. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria agradecer imensamente, com muito amor no coração, as 428 cidades que votaram em mim para deputada estadual. Agora, com relação aos pedidos de informação e a requerimentos, queria mencionar que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, lamentavelmente, não estava no dia da votação do orçamento, e a gente tem, no dia da audiência pública sobre o orçamento na Prefeitura, e a gente tem uma série de solicitação de informações, dentre elas, compreender melhor sobre o Fundo Municipal do Idoso e do Conselho Municipal do Idoso. Então, conforme disposto no artigo 12 da Lei 2060, de dezembro de 2014, que cria o Fundo Municipal do Idoso e dá outras providências, a gente está solicitando cópia dos relatórios mensais de gestão do Fundo Municipal do Idoso, compreendendo o período de janeiro de 2021 a setembro de 2022. Também ainda sobre o artigo 12 da referida lei, solicito as cópias dos relatórios que devem ser encaminhados ao Poder Legislativo quadrimestralmente, e não tem sido, pelo Conselho Municipal do Idoso, contendo as datas de envio dos referidos relatórios de janeiro de 2021 a setembro de 2022. Também solicitamos cópia da atual composição do Conselho do Idoso, contendo membros titulares e membros suplentes, e cópia das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho do Idoso desde janeiro de 2021 a 2022, setembro de 2022. Queremos saber também qual o saldo atual do Fundo Municipal do Idoso. Há algumas semanas eu estive na unidade da Ação Moradia, do bairro Morumbi, inclusive já fiz lá um trabalho de mais de ano, quando tinha ali as mulheres que fabricam tijolos, na fábrica de tijolos, em 2011, se não me engano, e essa visita resultou também em alguns requerimentos. Então, vou fazê-los agora e solicito que haja recomposição das subvenções destinadas a todas as organizações da sociedade civil, de acordo com a inflação acumulada. Algumas estão passando um perrengue, sem condições de atuação, e fazem um serviço de atendimento à população muito importante na cidade. Deveriam ser vistas como grandes parceiras do poder público municipal. Então, a gente quer saber da Secretaria de Desenvolvimento Social informações sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município. E, de acordo com o portal oficial da Prefeitura, em 2021, o Fundo Municipal arrecadou
de imposto de renda, mais de 943 mil. E, embora tenha sido um aumento significativo, cerca de 114%, se comparado ao ano anterior, a campanha em 2022 pretende elevar expressivamente, com esforços e tudo, a captação de 20 milhões. Então, segundo os dados da Receita Federal de anos anteriores, o potencial total de Uberlândia é de aproximadamente 47 milhões, oriundos de impostos de pessoas físicas, equivalente a 6% do imposto de renda pago, e 4,9 milhões de impostos de pessoas jurídicas, equivalente a 1% do imposto de renda pago. Então, a gente quer saber as entidades beneficiadas em Uberlândia com o recurso de 2021. Nós temos aí essas instituições que estão citadas: Ação Moradia, Central de Amparo Social Avançada, CASA, creches comunitárias associadas de Uberlândia, Instituição de Acolhimento Fundação Maçônica, Instituto Politriz, Lar Espírita Maria Lobato, Missão Esperança, Ponte de Amor, Serviço para o Bem-Estar Humano. Então, nesse sentido, eu solicito qual o valor que cada instituição mencionada aqui por nós foi beneficiada em 2021. Com qual valor? Além disso, se houve a destinação de valores para outras instituições ou órgãos da administração direta ou indireta, oriundos desse fundo. Muito importante que a gente tenha transparência sobre esses fundos e que as informações estejam fáceis no site da Prefeitura, que aí não precisa a gente ficar solicitando tanta informação. Então, qual que é o saldo hoje desse Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente? E em relação ao ano de 2022, quanto que o fundo arrecadou de imposto de renda, a quem compete a distribuição da verba do fundo e como que ela tem sido feita, se existe um planejamento, a gente quer cópia disso, as instituições credenciadas, se elas apresentam um plano de trabalho referente ao emprego da verba, como que ocorre a fiscalização, se as verbas destinadas às instituições credenciadas ao fundo estão empregando os valores de forma condizente com o plano de trabalho ou não, e a periodicidade dessa fiscalização. E, por último, identificado o emprego inadequado das verbas do fundo pela entidade beneficiada, quais as providências que são tomadas. A quem compete essa fiscalização, pensando aí desde 2020, quantas instituições foram sancionadas, por quais motivos elas foram sancionadas, quantas instituições estão credenciadas e aptas a receberem verbas provenientes desse fundo. Muito obrigada, senhora presidenta. Obrigada, vereadora Cláudia Guerra. Parabenizar também, viu, pelo trabalho que foi feito. Próximo vereador, inscrito, discussão de requerimentos, vereador Odair, com a palavra. Bom dia, presidenta, bom dia, colegas vereadores, população que nos assiste pela TV Câmara. Sobre os requerimentos aqui hoje, eu venho aqui solicitar a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Foi aprovado em 15 de 2 de 2022. A gente pede ali os moradores, os comerciantes, que trabalham naquela avenida Rua Manuel da Mata Gonçalves, lá na Chacras Tubalina. Venho pedindo ali que façam uma travessia elevada ou um redutor de velocidade. Já há vários meses a gente está cobrando aqui da Secretaria e nesse lugar até hoje nada foi feito. E eu fico assim até meio encabulado, senhora presidenta, porque eu vi alguns redutores de velocidade, vereadora Cláudia Guerra, em vários pontos da cidade de Uberlândia, nesse momento de campanha eleitoral, que foi feito rapidamente. E quando eu estive na secretaria, conversando com o secretário, ele me falou que não podia mais fazer redutor de velocidade, que é o nosso antigo quebra-mola. E eu fico meio surpreso, né, que alguns locais da cidade foi feito esse quebra-mola. E por que não foi feito, então, nos outros lugares que vários vereadores pediu aqui? Que quando nós pedimos redutor de velocidade, travessia elevada, é a população que vem aqui nos pede, vai no nosso gabinete, vereador Charlão, e pede para a gente. Alguns lugares são beneficiados e outros não. O porquê? Vou deixar esse ponto de interrogação. Eu acho que a campanha eleitoral já passou, fomos todos vitoriosos, então está na hora de começar a atender a população. Aquelas pessoas que vêm em nós, que nos cobram, e nós manda para a secretaria competente, e a gente vê um descaso, às vezes, com alguns vereadores aqui dentro dessa casa. Isso é muito ruim. Quem perde, não é eu, vereador Odair José, não. Quem está perdendo é a população lá fora, que está clamando. Eu fui eleito por eles. E é por eles que eu estou aqui hoje. Não é por prefeitura,
não é por nenhum colega vereador, que cada um nós tem a nossa base. E nós somos cobrados. Isso é muito triste para a cidade de Uberlândia. É muito triste. Quando a gente pede alguma coisa, tem várias coisas que a gente está pedindo, e só vem resposta no meu gabinete, resposta genérica. É resposta genérica. Isso é muito ruim. Eu espero mais respeito com todos nós vereadores, independente de partido, de classe, se eu estou no A ou se eu estou no B. Nós estamos trabalhando para a cidade. E tudo que vem de bom para essa cidade de Uberlândia, através de qualquer vereadores aqui, é o povo que está sendo beneficiado. Não é eu, Odair José, que não. É o povo, porque ele nos pede. E nós fazemos nosso papel de vereador, fiscalizar e cobrar o executivo. Então é muito ruim ver alguns locais sendo beneficiados e nós ver que o nosso gabinete está deixando a desejar. E vem aqui também, foi pedido e foi 13/6/2022, pedi à Secretaria de Trânsito e Transporte para fazer um estudo lá na Avenida Indaiá, esquina com a Rua da Secretária. Lá foi colocado um semáforo ali, muito bom, parabenizar a Secretaria para ter colocado esse semáforo, mas ao mesmo tempo traz transtorno para aqueles condutores. Eu mandei para a Secretaria fazer um estudo, uma análise. Por quê? Pode colocar nesse semáforo conversão. Quem vem do bairro Mansur, que pega a Avenida Indaiá, pode ter conversão tanto à esquerda como à direita. E mesmo quem vem sentido ao centro, que vai descendo lá, né, para o Mansur, que possa ser a mesma coisa, conversão à esquerda, e não tem. Então o pessoal tem que andar mais ou menos 1 quilômetro e pouco para fazer a conversão, voltar para pegar sentido ao bairro Santo Inácio. Então, secretária, eu peço, vai lá, faça esse estudo. Nós estamos trazendo aqui mais tranquilidade para o trânsito de Uberlândia. Então fica aqui o meu pedido à secretaria. Vou estar agora cobrando, fiscalizando, que é o nosso papel de vereador. E espero que a secretaria tenha o mínimo de respeito com esse vereador dessa casa. Que mande resposta concreta, genérica não precisa não. Remédio genérico eu vou na farmácia e pego. Eu quero ver a coisa concluindo e sendo feita pela cidade e não beneficiando A ou B. Vamos beneficiar a cidade de Uberlândia. É a população que nos pede. E nós somos eleitos pelo povo. Então, devolvo a palavra para o presidente. Muito obrigado. Obrigada, vereador Odair. Próximo vereador, discussão de requerimentos, vereador Dudu. Depois, vereador Murilo. Senhora Presidenta, desejo a todos um ótimo dia. Obrigado pela oportunidade e, nessa ocasião, faço das palavras do vereador Odair José as minhas. Fomos eleitos pelo povo e é para o povo que nós trabalhamos. É para o povo que todos deveríamos trabalhar. Não apenas os elementos dessa casa, mas todas as secretarias, o executivo, voltados unicamente para as necessidades, os anseios de quem nos elegeu. Fomos legitimados em 15 de novembro nas urnas, através do voto democrático. Não podemos virar as costas, desonrar ou envergonhar a população. É triste e vergonhoso ver a postura de alguns secretários que se negam disfarçadamente a receber vereadores que não sejam da base do prefeito. Liga nunca tá, vai nunca tá, quer agendar nunca pode receber. E a gente sabe claramente de gente da própria base que a orientação é para não atender os vereadores que não são da base. Vergonha, baixaria. Não fui eleito para brincar de vereador, eu fui eleito para ser vereador. E sou, e serei até o último dia do meu mandato, doem quem doer. Então eu trago nesse momento os nossos requerimentos, lamentando a incapacidade de algumas secretarias que fogem da responsabilidade, agindo com parcialidade, com pessoalidade, vergonhosamente se abstendo da sua responsabilidade perante a cidade de Uberlândia. Trago então solicitação para a Operação Tapa Buraco na Avenida José Abdumacir, lá no bairro Shopping Park, onde nós tivemos inclusive a glória de termos um redutor de velocidade, né? Um raro momento em que vimos então uma demanda nossa sendo atendida e contemplando uma população que já estava cansada de tantas mortes,
tantos acidentes naquele local, na Avenida José Abdumaci. E agora nós pedimos, então, a Operação Tapa-Buraco na Avenida José Abdumaci, na altura do número 822, no Shopping Park. Ainda no Shopping Park, na Avenida Boulanger Fonseca, perto da rotatória, na Rua Luiz Felipe Santos, na altura do número 20. Pedimos ainda travessia elevada, o redutor de velocidades, também no Shopping Park, na Rua João Francisco da Silva, altura do número 616. Pedimos também a limpeza em terreno, lote na Rua Olinto Soares, na altura do número 228, no bairro Tocantins, onde temos então um acúmulo de lixo, detritos, animais mortos, uma situação deplorável que abstrai, ou melhor, subtrai a qualidade de vida de quem mora naquela região. Então agradeço a oportunidade, mas antes disso, quero também enfatizar, falar mais uma vez sobre a nossa necessidade em frente ao posto de saúde do bairro Guarani, que eu falei ontem. Nós temos ali um toco gigantesco de uma árvore que foi cortada, mas que não foi destocada. Nós temos então uma situação que fere diretamente o direito da pessoa humana, quando da locomoção, da condição de socialização e principalmente quando da lei de acessibilidade. Nós temos um problema gritante e um agravante que é uma porta de uma instituição de saúde pública que deveria necessariamente prezar pelo acesso dos seus consumidores, ou seja, dos seus beneficiados, ironicamente falando, beneficiados. Ainda falando sobre aquela unidade de saúde, nós temos um problema corriqueiro, gritante também, com a falta de psicólogos. A saúde mental é fato gritante em Uberlândia. E para fechar, então, aproveitando esse 1 minuto e 20 que eu ainda tenho, vou voltar na questão da Praça do Bairro Guarani. Uma comunidade com 30 anos de existência, uma comunidade com pais, mães, jovens, crianças, idosos, adolescentes, pessoas com dignidade, pessoas com história de vida, pessoas com expectativa de vida, mas que sua dignidade é ferida quando tem a expectativa e o direito de ter uma praça pública, onde tem o espaço, onde tem-se também projetos que, segundo o departamento responsável, haveria uma convergência, vamos dizer assim, né, entre os projetos. Mas por quê? Nesse mais de um ano de divergência entre os projetos, por que não sanou? Porque o prefeito não fala nada sobre isso com a gente. Porque o departamento responsável se abstém e foge, dá informação hoje, amanhã outra, depois outra. Porque ninguém fala nada com a população? Nós não estamos pedindo favor. Nós estamos exigindo o que é de direito do povo, senhor prefeito. O povo quer a praça e vai lutar pela praça, custe o que custar. Dentro da legalidade e da moralidade, a praça virá, com fé em Deus, com muito trabalho. Foram disponibilizados 500 mil, mais 200 mil, e até hoje nada. Deputado federal Wellington Prado disponibilizou 500 mil e disponibilizará novamente. E a população sabe disso, porque nós estamos falando, panfletando, divulgando em redes sociais, também na imprensa. E nós sabemos que seguraram tão somente por questões politiqueiras. As eleições passaram, e aí? Vão continuar com medo? Ou vão pôr a mão na massa e vão fazer a nossa praça? Agradeço a oportunidade, volto a palavra para Vossa Excelência, prometendo voltar nessa questão. Lembrando, quando disserem que a gente não dá conta da tempestade, a gente olha no olho do inimigo e diz, eu sou a tempestade, Deus abençoe a todos, ou não. Muito obrigado, vereador Dudu. Com a palavra, a discussão de requerimento, vereador Murilo Ferreira e logo em seguida o vereador Sargento Edinaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha na TV Legislativa. Eu quero fazer um requerimento aqui nessa casa, e já estou redigindo, mas tratando ele aqui primeiro de maneira oral, já conversei com alguns vereadores, e nós precisamos pedir desculpas formais em nome da cidade de Uberlândia ao que uma advogada vice-presidente da Comissão da Mulher da OAB fez em uma rede social atacando o povo nordestino. Uberlândia ontem estava nos TTs, nos Trend Topics do Twitter,
virou notícia do principal colunista hoje de jornais de circulação nacional, Reinaldo Azevedo, com um artigo em que ele fala a advogada que quer punir os nordestinos. Isso é uma loucura, nós chegarmos em pleno ano de 2022, num país de grande miscigenação como o Brasil, um país com uma cultura e com uma sociedade formada por pessoas vindas de diversos locais do mundo, uma sociedade que nasce dentro da cultura indígena, depois vem para cá o pessoal da África, vem o pessoal da Europa, e a gente vem com esse tipo de xenofobia, isso é crime. Essa pessoa tem que ser processada criminalmente, tem que ter sua OAB cassada. Uberlândia virando mídia nacional por prática de xenofobia, gente. A mulher falando que não vai incentivando as pessoas a ir ao Nordeste, que nós pagamos imposto para esse povo que vive de migalha. Que coisa horrorosa, que vergonha para a nossa cidade. Então, eu quero uma moção de repúdio a ser proposta aqui a essa cidadã, uma moção de repúdio também à OAB, que passou pano para isso, colocou que a OAB é apolítica. Senhor presidente da OAB, nós não estamos tratando de fato político, não. Nós estamos tratando de crime. E como advogado, eu sinto vergonha dessa nota divulgada pela OAB ontem, que a OAB de Minas teve que corrigir e tratar da gravidade dessa situação. Então, nós não vamos admitir isso. Uma coisa são as pessoas terem posicionamentos políticos, outra coisa são as pessoas agirem com racismo, com xenofobia, com preconceito. É isso que virou esse Brasil da extrema-direita. As pessoas perderam o limite. E nós não vamos admitir isso. O povo de Uberlândia deve desculpas ao povo do Nordeste no sentido de dizer que nós, maioria dessa cidade, não representamos o comportamento e não compactuamos com o comportamento dessa cidadã. E é isso que eu quero dizer aqui, nessa casa, nessa data, da minha indignação, da minha revolta, e que vou, como advogado e como cidadão, procurar punição para essa pessoa. E também repudiar a postura da OAB Subseção Uberlândia, que simplesmente lavou as mãos com relação a esse fato, falando-se a política, uma instituição que tem história no processo de democratização do país, uma instituição que tem responsabilidade pelas instituições republicanas e pelas garantias dos direitos individuais e fundamentais previstos na Constituição. Uma vergonha a postura dessa diretoria da OAB. Me envergonha como advogado. Quero devolver, senhor presidente, a palavra minha à mesa diretora, dizendo que já estou providenciando esse requerimento e passarei para que cada vereador possa se manifestar, divulgarei depois aqueles que se manifestaram, contráriam e assinaram esse repúdio do povo de Uberlândia a essa conduta dessa cidadã. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa diretora. Muito obrigado, vereador Murilo Ferreira. Discussão de requerimento, com a palavra o vereador Sargento Edinaldo. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos meus pares, população que nos acompanha, os servidores da casa. Nós apresentamos alguns requerimentos aqui para a Secretaria de Obras, operação tapa-buraco na Alameda Benedito José de Souza, cruzamento com a Avenida Olímpica de Freitas, no bairro Jardim Holanda. Operação tapa-buraco na rua São Francisco Xavier, em frente aos números 821, 831, 841, 840, 860, 910 e 940, no bairro Tubalina, solicitante João. Para a Secretaria de Meio Ambiente, implantação de academia e parque infantil, numa área pública aí na rua Atos Paranho Veloso,
esquina com a rua Epitácio Pessoa, no bairro Tubalina. Solicitante o senhor Joaquim. Nosso gabinete móvel está aí hoje no bairro Canaã, ouvindo os moradores do bairro. Senhor presidente, por hoje é só, devolva a fala. Muito obrigado, vereador Saída Edinaldo. Com a palavra, discussão de requerimento, a vereadora Giovana Masferrer. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, comunidade que nos acompanha. Trago aqui alguns requerimentos a respeito do bairro Canaã. Eu estive lá essa semana, no bairro Canaã, e eu queria entender, eu até solicitei à minha assessoria que marque uma reunião com o diretor do DEMAI, o Adicionaldo, juntamente também com o secretário de obras, para ver a respeito de canaletas. É um problema sério, já se faz 2 anos que eu estou aqui, 2 anos de mandato. Desde o início do meu mandato eu tenho pedido e solicitado algumas canaletas por Uberlândia, porque a água fica parada nas minhas portas e não tem boca de lobo, não tem lugar para escoar a água, e mesmo assim é um sofrimento da população que tanto me cobra. Então, assim, lá na rua Bílibo, no Canaã, o senhor Ailton Lopes me solicitou uma canaleta ou então uma boca de lobo para escoar a água que fica parada ali na rua. Já se tem mais ou menos 8 anos que a água está ali parada, ninguém toma providência, não se faz nada, e eu, enquanto vereadora, venho com essa cobrança, e sem falar as demais. Então, assim, essa semana eu vou voltar novamente no DEMAI para solicitar a respeito de canaletas. Eu quero saber quando que vai começar, quando que vai liberar ordens de serviço para fazer canaletas por Uberlândia, ou fazer boca de lobo. Tem lugar que não pode fazer boca de lobo, como, por exemplo, ali também no bairro do Almir, a comunidade vai estar comigo lá, uma rua que alaga todo ano e diz que não tem lugar para escoar água. E aí faz o quê? A água fica parada lá para o resto da vida? Então, assim, a gente tem que tomar umas providências e cobrar do executivo, e fica aqui a minha cobrança a respeito dessas canaletas. Desde já agradeço, senhor presidente, tenham todos um bom dia. Muito obrigada, vereadora Giovana Masferrer. Com a palavra, discussão dos requerimentos, a vereadora Amanda Gondim. Obrigada, presidente. Cumprimento a todos que nos acompanham, os meus colegas aqui da casa. Hoje eu venho sobre um requerimento a pedido da APARO, que é a maior associação, a mais antiga da nossa cidade, que atende aí um público de pessoas com deficiência, sobre as suas ruas que circundam a região com relação às barreiras existentes para as pessoas que circulam com mobilidade reduzida ou com cadeira de rodas naquele local, que a prefeitura vá lá e faça as adequações necessárias para facilitar o trânsito dessas pessoas na região. Nós recebemos da própria APARO aqui algumas fotos e registros de que realmente está muito inviável o trânsito dessas pessoas na localidade para a sua própria segurança de transitarem ali na rua ao invés das calçadas, em virtude desses obstáculos que existem no meio e que precisam ser adequados. A gente está falando da entidade mais antiga que atende um público de pessoas com deficiência aqui, inclusive de paratletas, de pessoas em reabilitação, e que precisa dessa atenção da nossa Prefeitura de Uberlândia. A gente espera que isso seja atendido, a gente vai continuar cobrando aqui e fiscalizando essa questão, por ser uma pauta importantíssima e que é também uma garantia de uma dignidade da pessoa. E a gente está falando de pessoas com deficiência aqui, que já tem diversos obstáculos no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, é o mínimo que a Prefeitura pode fazer, é melhorar a estrutura daquela região para que esse público seja atendido com qualidade. Muito obrigada, vereadora Amanda Gondim.
Senhores vereadores e vereadoras, os requerimentos, indicações, moções, pedido de informação estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Votação de projetos. Projeto de Lei Ordinária 534/2021, altera o artigo 3º e acrescenta o artigo 3º-A na Lei de número 10.280, de 28 de setembro de 2009, que institui o Sistema Municipal para Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos. Revoga a Lei de número 9.244, de 26 de junho de 2006 e dá outras providências. Peço aqui o vereador Sargento Edinaldo que faça a leitura do projeto. Peço que o vereador Sargento Edinaldo que faça a leitura do projeto. Projeto de Lei Ordinária 534/2021. Altera o artigo 3º e acrescenta o artigo 3A na Lei número 10.280, de 28 de setembro de 2009, que institui o Sistema Municipal para Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos. Revoga a Lei número 9.244, de 26 de junho de 2006, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Uberlândia aprova. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 3º da Lei 10.280, de 28 de setembro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Primeiro, resíduos de construção civil são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, solventes, vernizes, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica e outros, comumente chamados de entulhos, classificados conforme legislação federal específica. Inciso 15, logística reserva, instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Artigo 2º. Fica acrescentado o artigo 3º-A na Lei nº 10.280, de 28 de setembro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3A. Os resíduos da construção civil, tintas, solventes e vernizes, definidos no inciso 1 do artigo 3º desta lei, deverão ser instrumentalizados com sistemas de logística reserva e outras ferramentas relacionadas à destinação final. Deverão ser instrumentalizados com sistema de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à destinação final ambientalmente adequada, conforme legislação federal número 12.305, de 2 de agosto de 2010 e suas alterações. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Assina a vereadora Lisa Prado. Esse projeto teve um parecer aí da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Conclusão.
Diante do exposto do ponto de vista dos aspectos jurídico, constitucional, legal e de técnica legislativa da proposição, para efeito de admissibilidade e tramitação, conclui-se pela emenda redacional sugerida e supressão do inciso 15, artigo 3º e artigo 2º, artigo 3º-A do projeto de lei nos termos do parágrafo 1º do artigo 134 do Regimento Interno. Sala das Comissões, 19 de janeiro de 2022, assina como relator o vereador Carrijo. Os demais membros da comissão, aquecendo com o voto do relator, manifestam-se pela tramitação da matéria com as emendas apresentadas. Assina como presidente o vereador Anderson Lima e como membro o vereador Antônio Augusto Queijinho. O projeto teve também um parecer da Comissão de Meio Ambiente e Defesa Animal. Conclusão. Diante do exposto, conclui-se pela aprovação da tramitação da matéria do projeto de lei com as emendas sugeridas pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Sala das Comissões, 9 de março de 2022, assina como relatora suplente a vereadora Gláucia da Saúde. Os demais membros da comissão apoiam o voto da relatora e manifestam pela tramitação do projeto com as emendas sugeridas pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Assina como presidente o vereador Caporeso e como membro vereadora Thaís Andrade. Senhor presidente, projeto lido, devolvo para discussão e votação. Muito obrigado, vereador Saindo Adinaldo. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Augusto Queijinho. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos, colegas vereadores e vereadoras. Bom dia aos assessores, aos serventuários, ao pessoal da imprensa, quem nos assiste através da TV Câmara. Senhor presidente, eu vou pedir vista desse projeto, falei até com a vereadora Elisa Prado. Eu preciso entender um pouco, não consegui sinceramente entender o que trata o projeto, vereadora. Com todo respeito a Vossa Excelência que eu tenho, a senhora sabe. Mas eu, como eu represento o comércio, represento o empreendedorismo, as atividades noturnas, eu me preocupei se esse projeto, vereador Zezinho Mendonça, se ele vai acarretar ônus, se ele vai trazer despesa para o empresário. Ao mesmo tempo, eu vislumbrei no projeto, no bojo dos autos, que a preocupação da vereadora é muito nobre, na verdade, em se preocupar com o meio ambiente, né, vereadora? Então, são dois pontos importantes que nós temos que discutir nesse projeto, e, em especial, essa questão aí voltada à eventual onerosidade ao empreendedor. E o que a gente não quer é trazer mais custos, mais ônus para o empresário, que vive às duras penas, que vive aí com essa carga tributária enorme, que a gente discute aí há muito tempo, até a necessidade efetiva de uma reforma tributária, e isso implica, com certeza, em mais despesas, em mais encargos, em mais gastos ao empresário, e é isso que nós não queremos, é isso que esse vereador aqui preza. Eu prezo o contrário, eu prezo a geração de emprego e renda, mas também a manutenção aí, o apoio ao empresariado local, porque sem eles, sem os empresários, não há geração de emprego e renda. Então, por esse motivo, senhor presidente, eu estou pedindo vista, peço aos colegas aí que votem à vista comigo, para que eu possa efetivamente estudar um pouco mais aí e poder ter mais firmeza ao votar esse projeto. Viu, vereadora? Muito obrigado. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador Antônio Augusto Queijinho. Vereadora Elisa Prado, concede a vista, não concede a vista? Senhor presidente, eu quero dizer que eu sou uma grande defensora do empreendedorismo e eu vejo que os empresários de hoje estão muito preocupados com o meio ambiente. E a construção civil não é como era alguns anos atrás. Hoje, eles estão bem organizados. Você chega numa obra, num canteiro de obra, é muito organizado. E toda empresa quer trabalhar de forma sustentável, respeitando o meio ambiente. Então, não dá para poder ter um projeto que venha onerar. Então, esse projeto não onera de forma nenhuma, porque, na verdade, a política reversa, essa legislação, ela já existe. Eu apenas acrescentei 2 palavras, na legislação, que é o verniz e a tinta, porque, na verdade, eles já têm que cumprir a legislação
Então, portanto, essa lei não vai onerar, mas simplesmente vai ajudar o nosso meio ambiente. Porque toda empresa hoje, todo empresário, ninguém está aguentando a carga tributária, é muito difícil. E quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem que pensar nos empresários, na geração de emprego. E eu me preocupo com isso, sou parceira da construção civil, sou parceira do meio ambiente e acho que nós temos que trabalhar de forma sustentável. E hoje as pessoas estão muito mais conscientes. O empresário, ele tem a consciência que precisa cuidar do seu ambiente e hoje nós podemos perceber aqui na nossa cidade, e eu conheço canteiro de obra porque eu ando bastante, eu vou na construção civil e eu tenho orgulho de ver que a construção civil, as obras sempre muito limpas, sempre com muito cuidado, porque a gente sabe que os dados estatísticos são de que 70% da poluição nessa área, no restante do Brasil, é porque, na verdade, não cuida do canteiro de obra. Aqui em Uberlândia, nós temos práticas e engenheiros totalmente ligados à sustentabilidade. Uberlândia é referência para o mundo, para o Brasil. Então, nesse caso, não tem aumento, senhor presidente, não tem aumento nenhum. Acrescentei 2 palavras apenas, que já está na legislação, e a política reversa já é uma lei que o empresariado tem que cumprir da construção civil. Eles já são obrigados a cumprir a legislação e não fui eu que fiz. Essa é uma lei federal. Então, naquilo que compete, o vereador pode melhorar. Simplesmente acrescentei o verniz e a tinta e, portanto, eles já têm obrigação de cumprir, não vai onerar em nada, porque eles já são obrigados. Mas garante aqui uma posição em defesa do meio ambiente sustentável, e eu já conversei com o pessoal do setor também, e são favoráveis ao projeto. Portanto, eu não tenho dificuldade nenhuma de deixar o vereador Queijinho ler o projeto, que ele não conhece, mas eu sou favorável, é bom ele conhecer, ler e ver que é muito importante para o pessoal da construção civil, porque eles já são obrigados a fazer isso. Já está na legislação, e eu não ia apresentar nenhum projeto que vai dificultar, mas apenas ajudar e ajudar o nosso meio ambiente. Muito obrigada, vereadora Luísa Prado. Vista concedida pelo tempo regimental, pelo prazo regimental. Terceira parte, declaro aberto o grande expediente, com a palavra, vereador Antônio Carrijo, grande expediente. O vereador cedeu a mesa. Não, vereador Valquírio Amaral, grande expediente. Obrigado, senhor presidente. Quero, na manhã de hoje, aqui manifestar o repúdio a um advogado da cidade de Uberlândia que faz menção ao povo do Nordeste em um ato totalmente desagradável. É um ato de xenofobia. E nós repudiamos tal ato. Precisamos de entender que o Nordeste, senhora advogada, não tem só praias, não. O Nordeste não é um lugar apenas de excursão, não, senhora advogada. O Nordeste é um lugar onde tem seres humanos, onde tem vida, onde tem valores. E a senhora, com todo respeito e com toda vênia, dobre a sua língua para falar do Nordeste. Porque nós somos, acima de tudo, um povo brasileiro que merecemos respeito. E quando nós somos mais uma vez levados em cenário nacional, fomos aí estampados em todas as redes sociais, desde o Instagram, Facebook, Twitter. Precisamos de entender que a senhora advogada, trouxe e avocou para Uberlândia mais um ponto negativo através da sua fala. Como diz o meu nobre colega, vereadora Batendo, se beber, não poste. A senhora estava desfrutando de uma bebida alcoólica e, infelizmente, promoveu o caos através das suas redes sociais. Ah, me poupe, senhora advogada.
como diz o vereador Sérgio Túlio, quem está bêbado não sair fazendo atrocidades contra si próprio. E eu tenho certeza absoluta que a senhora precisa, sim, de uma representação contra a senhora na ordem. A senhora precisa, sim, de aprender a medir as suas palavras quando se referir ao povo do nosso querido Nordeste. Porque a senhora não merece nenhuma migalha de atenção do povo nordestino. Senhor presidente, quero aqui dar uma parte ao vereador Murilo, que havia impedido. Uma parte do vereador Valquírio Amaral, vereador Mundo Ferreira, 1 minuto e meio. Senhor presidente, vereador Valquírio, quero agradecer a parte e reforçar aqui que nós vamos fazer uma moção de repúdio a essa cidadã em nome do povo de Uberlândia. É o mínimo que essa casa pode fazer. E é o mínimo que essa casa pode fazer é repudiar também a postura de isenção da OAB, chamando isso meramente de um fato, de uma ação individual de uma pessoa, que não era, que a OAB é apolítica. Nós não estamos falando de política, nós estamos falando de crime. E crime tem que ser repudiado, ainda mais quando são crimes de injúria racial, quando são crimes de preconceito, quando são crimes de xenofobia. É um ataque ao povo do Nordeste feito por essa cidadã. E nós precisamos repudiar isso em nome do povo de Uberlândia, porque, eu repito, a imagem da nossa cidade ontem estava lá fora, no Trend Topics do Twitter, sendo Uberlândia vista como uma cidade em que as pessoas praticam xenofobia, praticam aversão ao povo nordestino. Isso não reflete a nossa cidade. Obrigado, vereador Valquírio. Devolvo eu a parte a Vossa Excelência. Senhor presidente, para encerrar, eu quero deixar claro aqui. Eu não estou me posicionando favorável ao Lula, favorável ao PT, ou favorável a outra classe qualquer. Eu vou votar no Bolsonaro, vou fazer campanha para o Bolsonaro no segundo turno, não vou pedir voto, porque em tribuna não se pede, mas nós precisamos de entender que, independente de partido, a pessoa é um ser humano, os nordestinos são seres humanos. Então, que doa quem doer, mas ela tem que pagar pelo que fez. Muito obrigado, vereador Valquírio Amaral. Grande expediente, com a palavra, o vereador Zezinho Mendonça e logo em seguida a vereadora Elisa Prado. Senhores vereadores, a população nos acompanha pela TV Legislativa. Estou vindo a essa tribuna para reivindicar ali na Rio Jequitinhonha, ali onde teve uma ventania muito forte essa noite, a Secretaria de Serviços Urbanos, que possa ir ali recolher alguns galhos e árvores que caíram e pedir também a poda das árvores lá, porque tem árvore lá que está, como diz o outro, cai, não cai. Os comerciantes ali, os moradores me ligaram aqui, estão apavorados. Pessoas que já moram ali há 30 anos e as árvores têm mais ou menos a mesma idade, porque eles é que plantaram no canteiro central, mas infelizmente sabemos que tinha algumas mudas de árvores que naquela época que foram doadas, e a raiz delas sobe muito, então essas árvores não têm a raiz profunda, ela sobe para cima. Então eu peço à secretaria que possa estar indo ali, fazendo a supressão de algumas ali, onde está correndo risco a população, que é uma avenida comercial com muitos comércios. Também peço ao secretário de Trânsito, Divonei, uma atenção especial sobre a Rio Mackenzie, Rio Nilo, Rio Reno, aonde nós fizemos baixo-assinado para que seja transformado em mão única. Por quê? Porque o pessoal vem do Luizote, adentra o Mansur na parte baixa ali, direto para a Cidade Verde, aonde o fluxo de veículos é imenso. As ruas ali são muito estreitas. Aí aqueles moradores ali não suportam mais, não tem como eles tirar um carro de uma garagem em determinado momento que eles chegam ali, porque o movimento é muito grande. Nós já temos um baixo-assinado nesse sentido e o apoio de todos. Então a secretaria não vai ter
não vai ter nenhum problema na questão da divulgação, da aceitação de mão única ali. Da mesma forma que a do Luizotti, que sobe para a Avenida José Fonseca, onde a gente pede que ela seja transformada em mão única também. O pessoal da fiscalização vai ver ali que é necessário, que é muito necessário, porque as ruas são muito estreitas e não tem como trafegar ali. Em determinado momento o pessoal fica meia hora para sair daquele local ali, se engarrafa um ônibus ali, ele fica preso, porque tem carro de um lado do outro. Se tiver carro de um lado do outro, não vai. Parou, acabou. Então a gente pede essa atenção especial, exclusivamente para aquele setor ali. Tá bom, senhor presidente? Devolvo a palavra. Muito obrigado, vereador Zezinho Mendonça. Grande expediente, com a palavra a vereadora Lisa Prado e logo em seguida o vereador Saindo Edinaldo. Senhor presidente, quero aqui dizer para vocês que a coisa mais linda que tem no mundo é a gente poder levantar a cabeça, agradecer a todas as pessoas, gratidão, gratidão, ter a cabeça erguida, de poder andar nas ruas e ter a consciência tranquila de que você desenvolve um trabalho sério na defesa das pessoas que mais precisam. E essa posição ela é fundamental nesse parlamento. Aqui é importante que a gente também mostre as nossas posições, defenda as pessoas que mais precisam, independente de cor partidária. Apesar que no Brasil nós estamos vivendo uma grande polarização, e nós tivemos uma morte ontem em função disso, e outras já aconteceram, a violência política que assusta e nos deixa estarrecidos e, de certa forma, inibe o eleitor e a eleitora neste país a dizer com tranquilidade em quem vota. Mas nas eleições nós tivemos uma festa democrática, onde que as pessoas foram votar, cada um escolher seu candidato. E eu penso que o parlamento aqui ele é fundamental para que a gente possa desenvolver também algumas ideias de poder também ter liberdade de dizer o que a gente pensa. E hoje eu estava ouvindo aqui o vereador Murilo falando que ele vai apresentar um documento e no qual eu assino com ele, porque nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, né? Porque hoje essa internet, os lacradores de internet de plantão ganham os votos da nossa cidade, levam embora, faz um recorte de uma fala apenas da pessoa numa determinada situação. E hoje tudo é muito rápido e para acabar com a vida de alguém é muito fácil. Mas também nós temos que demonstrar respeito pelos nordestinos, pelas mulheres, pelos negros, pelas minorias, pela liberdade religiosa, pela democracia. E eu acho isso fundamental que a gente possa sempre defender, a começar por esta casa que tem que dar exemplo, de não agir com violência, de defender uma cultura de paz, para que a gente possa transcorrer esse processo eleitoral e o fortalecimento da democracia como uma grande festa. Que a grande festa da democracia, as eleições, é muito importante. Então, é importante que a gente possa também evitar as lacrações, porque é muito fácil a gente chegar aqui e pegar um determinado assunto e você esbravejar e tal, e de repente parece que as pessoas estão querendo isso na internet. As pessoas acham que a pessoa que defende determinada coisa tem princípio. Na verdade, a pessoa só tem um slogan. Tem um slogan e, de repente, o slogan deu certo. Ou grita, berra. E eu ri demais de uma vereadora dessa casa que falou que para ela ganhar agora, ela vai pular no buraco, sair da rede de esgoto. Eu achei engraçado, porque como os senadores que foram eleitos e muitos deputados que foram eleitos, é essa lacração. Mas tem muita gente boa que tem uma história, que tem luta, que tem projeto, que ganharam as eleições. Se bem que alguns acham
que são dono das cores, são dono das letras. Outros acham que a pessoa é dono do voto, é dono do bairro, que você não pode entrar em determinado bairro, que tem porteira, que tem cancela. Então, eu vou sempre defender aqui a democracia. E eu desejo aqui que os nossos 2 vereadores que ganharam a eleição, tanto a Dandara quanto o Caporeso, que eles possam defender a liberdade, que eles possam defender as pessoas com a liberdade de defender o que pensa, né? Com certeza defender as mulheres negras, as crianças, os mais pobres, ter projetos para poder ter inclusão social, para que a gente possa ajudar as pessoas com deficiência. Então, que Uberlândia se orgulhe de propostas e projetos, né? Não só lacração na internet, mas defender as pessoas, porque é isso que a gente precisa. Portanto, eu quero cumprimentar, viu, vereador Murilo? Teve uma votação expressiva, né? Sua votação foi importante, assim como a Cláudia, viu, Cláudia? Você, Ronaldo, Tanus, que teve uma votação muito bonita também. Então, é importante que as pessoas que saíram candidatas aqui saiba respeitar as pessoas, os eleitores, com tranquilidade, com paz, e que esta casa possa ser esse exemplo de democracia, sem ataques, sem ferir a imagem dos outros, sem achar que todo mundo tem dono, que os bairros têm dono, que a cor tem dono, que a letra tem dono, não é não? E que a gente defenda propostas e que tenha história para defender o povo. Muito obrigado, vereadora Elisa Prado. Com a palavra, grande expediente, o vereador Saindo Edinaldo e logo em seguida o vereador Dudu, Luiz Eduardo. Senhor presidente, meus pares, toda a população que nos acompanha, os servidores da casa, lamentavelmente viralizou nas redes sociais ontem um vídeo aí onde uma advogada ofende aí o povo nordestino. Acredito que não é o pensamento da maioria dos nossos advogados aqui de Uberlândia, que, diga-se de passagem, é um celeiro de bons advogados e boas advogadas. Acredito também e afirmo que não é o pensamento de nós mineiros. Assim como nós, os nordestinos, são pessoas de bem, trabalhadoras, que ajudam a construir o país. Em Uberlândia tem uma grande comunidade nordestina, que deve ser respeitada, assim como todas as outras de outros estados, as pessoas de outros estados que vivem aqui na nossa região, que vivem em Uberlândia, que vivem no nosso estado de Minas Gerais. Então, por fim, repudio veementemente a fala e o vídeo aí da advogada na data de ontem. E, vereador Murilo, assinarei com Vossa Excelência essa nota de repúdio. Não se trata de questão política, mas sim de um crime, de uma ofensa ao nosso povo nordestino. Senhor presidente, por hoje é só, devolvo a fala. Muito obrigado, vereador Saindo Edinaldo. Grande expediente, o vereador Dudu, Luiz Eduardo. E logo em seguida, o vereador Fabão. Senhor presidente, mais uma vez, desejo a todos nessa casa e a todos que nos acompanham um ótimo dia, né, Pedro? Bom dia, Pedro. Bom? Gente, eu quero falar de honra, de responsabilidade, de gratidão, de carinho, de fraternidade, de política com responsabilidade. Meu querido amigo, irmão, deputado federal Wellington Prado, e também meu querido amigo, irmão, deputado estadual Elismar Prado, hoje estiveram no Chumbo Grosso falando um pouquinho do que foi as eleições, do que foram as eleições 2022. Eu tive a honra de caminhar mais uma vez com essa dupla de parlamentares que tanto me orgulham com postura, com trabalho, com resultados, com respostas. O Wellington e Elismar, eu conheci há muitos anos, ainda era moleque, e eu já acompanhava o trabalho do Wellington frente ao ESO. E um dia eu disse, que legal, é um diferencial na política de Uberlândia.
virou praticamente um ícone, né? Um símbolo de política, mas de política limpa, de trabalho, de resultados, de conquistas. Sabe aquela política que conquista o voto? Não tão somente pede o voto, mas conquista o voto. Conquista a fidelidade do eleitor com muito trabalho, com muita dedicação, mesmo quando não conseguimos apresentar o resultado que tanto almejamos, mas nós mostramos ali o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa vontade, a nossa sensibilidade frente à necessidade de quem confiou a nós o seu voto. Eu digo com muita alegria e sem qualquer preocupação ou dúvida, eu tenho orgulho, imenso orgulho e gratidão por caminhar junto com o deputado federal Wellington Prado e o deputado estadual Elismar Prado. Esses deputados me representam, o PROS, o nosso grupo, vereador Odair José, vereador Fabão. Nós somos um grupo sólido, que luta, que busca, que acredita e que mais que nunca representa os anseios da população. Parabéns, meus deputados, parabéns, meus amigos e irmãos. Acredito plenamente que vem à frente mais 4 anos de muito trabalho na luta contra o câncer, na luta por melhor saúde, na luta por mais educação, na luta por inclusão social, no combate aos aumentos abusivos de impostos e na defesa dos nossos servidores e daqueles que se encontram em situação de hipossuficiência. Política é isso, é defesa, é trabalhar por quem precisa com coragem, com fé, com transparência, com responsabilidade e com amor. Minas hoje praticamente pode-se dizer que já conta com 2 hospitais de amor, 2, Patrocínio e Unai. O Hospital do Câncer, lá de Barretos, podemos dizer que está em Minas, em 2 cidades. Isso através do trabalho sério do deputado federal Wellington Prado e o deputado estadual Elismar Prado. Eu devo lembrar que sou paciente oncológico. Passei por muita coisa e passo até hoje, mas agradeço a Deus primeiramente e também aos nossos deputados por tamanha luta, tamanha batalha e conquistas. As duas carretas do enfrentamento ao câncer correm o nosso país. As 2 carretas levam fé, levam esperança, resgatam a esperança de quem muitas vezes já se vê sem esperança e já se sente morto diante da falta de recursos e da falta de atenção por parte do poder público. Aproveito a oportunidade, senhora presidenta, fechando então a minha fala, devo dizer que espero ansioso, tal como muitas instituições, famílias de pacientes e pacientes oncológicos esperam também pela aprovação da Comissão de Enfrentamento ao Câncer dentro dessa casa. Nós aguardamos ansiosos, com a expectativa de podermos então alcançar mais pessoas, orientar pessoas, esclarecer pessoas, tendo em vista a teoria de que a informação empodera. Vamos empoderar pessoas, pacientes, familiares de pacientes e tentar da melhor maneira reverter o quadro, a situação de quem muitas vezes já não tem nem esperança. O câncer é forte e é cruel, mas a vida é maior, o amor é maior e juntos nós somos fortes. Deputado federal Wellington Prado, deputado estadual Elismar Prado, vereadores Odair José e Fabão. Eu me orgulho de vocês, eu acredito nos senhores e vamos juntos então somando dia após dia nessa busca incansável e incessante. Volto a palavra para Vossa Excelência, agradeço a oportunidade e desejo a todos um ótimo dia. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dudu. Próximo vereador, no grande expediente, vereador Fabão com a palavra. Bom, na data de ontem, circulou pela internet um vídeo de uma advogada aqui de Uberlândia tratando de forma desrespeitosa e xenófoba a população nordestina. Eu vou dedicar esse tempo aqui justamente a ela, que é a doutora Flávia Moraes, vice-presidente da OAB Mulher. Referência que a doutora Flávia fazia, toda vestida de verde e amarelo, né, doutora Flávia? Fazendo campanha política aí, porque a política no Brasil virou isso. Virou um discurso de ódio, virou um discurso de intolerância. E a doutora Flávia dizendo, em alto e bom som, que a gente não vai mais alimentar quem vive de migalhas, vamos gastar nosso dinheiro no sul, sudeste ou fora do Brasil, que inclusive está muito mais barato. Então, 2 coisas que eu tenho aqui para dizer para a doutora Flávia. A primeira delas, doutora Flávia Moraes,
é que a senhora cometeu um crime, né? Cometer discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é crime de acordo com a Lei 9.459, de 3 de maio de 97. Pena de 1 a 3 anos de prisão, além de multa. Tá certo? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a OAB, a subseção aqui de Uberlândia, soltou uma nota muito branda, muito passando pano, dizendo que não se envolve com posicionamentos pessoais, de advogados e tudo mais. O pessoal da OAB tem que entender que isso se trata de crime, xenofobia, não se trata apenas de um posicionamento pessoal. Deve ser tomada providências contra essa profissional. A OAB de Minas, sim, essa sim se posicionou de forma contundente. O presidente da OAB, o senhor Sérgio Leonardo, repudiou de forma veemente o preconceito e a discriminação contra o povo nordestino. E aqui, para arrematar e para encerrar, doutora Flávia Moraes, vou falar o sobrenome aqui para que não confundam com a ex-vereadora que tinha esse mesmo nome. Doutora Flávia Moraes tem que entender, caso ela se incomode de fato, doutora Flávia, com a população nordestina, com a convivência com essa diversidade étnica, racial que nós temos aqui na nossa região, eu acho melhor a senhora arrumar as suas trouxas e vazar dessa cidade. Porque muito provavelmente a rua por onde a senhora passa, ela foi pavimentada com força de trabalho nordestina. O restaurante que a senhora come, muito provavelmente, teve uma comida ali preparada por uma força de trabalho nordestina, uma mãe de família que está aqui ganhando pão. Essa cidade de Uberlândia é uma cidade de imigrantes. Eu não sou daqui também, não vim do Nordeste, mas vim do Sudeste. Aqui eu fui recebido, aqui eu trabalhei, aqui eu me casei, eu passei num concurso público, eu tive os meus 3 filhos, todos nascidos aqui. Uberlândia não tem essa natureza de xenofobia e canalice que a senhora tem. Então, faça um favor para nós, arrume suas trouxas e saia da nossa cidade, porque aqui, nordestinos, pessoas do Sul, do Norte, do Centro-Oeste, todos, brasileiros ou não, são bem recebidos aqui, serão respeitados dentro dessa cidade. Senhoras presidente, eu devolvo a palavra e passo meu tempo para o vereador Queijinho, uma parte para ele. Obrigada, vereador Fabão. Próximo, a conceder a parte, vereador Queijinho, Antônio Augusto Queijinho. Obrigado, vereador Fabão, pela parte. Senhora presidente, hoje eu vim aqui para dizer o seguinte, eu preciso, na verdade, toda vez que eu subo aqui na tribuna para falar do Praia Clube da sua diretoria, eu encho a boca, literalmente. O Praia Clube precisa ser reconhecido e lembrado sempre por essa administração do presidente Guto Braga e de todos os seus diretores. O presidente Guto Braga e a diretoria atual vai ficar para a história do Praia Clube. O Praia tem fomentado a economia de Uberlândia de maneira veemente. O Praia tem trazido grandes eventos e, junto com os grandes eventos, milhares de pessoas. E o que se impacta na economia do município? São hotéis cheios, toda a rede hoteleira ocupada, bares, restaurantes, Ubers, táxis, enfim. Vocês viram o tanto de pessoas que trabalham em prol do evento. E o Praia, através do Guto Braga e de toda a diretoria, vai fazer agora, de 9 a 13 de novembro, o circuito mundial de vôlei de praia, chamado Elite 16. São 16 duplas de vôlei de praia, as melhores do mundo, 16 masculinas, 16 femininas. Eu quero convidar a todos para esse grande evento, que vai ser televisionado para 154 países. E diga-se mais, senhora presidente, ontem eu estava com a diretoria lá no clube, e durante os jogos, através das mídias, das publicidades, o nome de Uberlândia ficará à frente da câmera, sendo mostrado para o mundo, para 154 países, o nome da cidade de Uberlândia. Ou seja, vocês verem o que a diretoria do Praia tem feito por Uberlândia. Levado a cidade aí ao topo do esporte paralímpico. Eu já homenageei, inclusive, aqui a natação paralímpica, que é a melhor do mundo, a maior do mundo. E agora trazendo um evento dessa magnitude. Depois eu quero passar também um tape, um vídeo, onde esse evento, senhora presidente, esse evento de vôlei,
ele seria realizado no Rio de Janeiro. Mas o Guto Braga e toda a sua diretoria trabalhou duro e trouxe para Uberlândia. Nós vamos ter de 9 a 13 de novembro próximo, o nome de Uberlândia estampado para o mundo inteiro. 154 países, ao assistirem às partidas ao vivo, estarão assistindo também o nome de Uberlândia gigantesco na tela da televisão e em todas as mídias. Então, parabéns, Guto Braga, parabéns, Leandro, Masmorra, Dr. Marcos Vinícius, o doutor, estou esquecendo de alguns, Leandro Cecílio, Zé Pacífico Martins, enfim, eu não vou lembrar de todo mundo aqui, seu Wellington. Vocês trabalham realmente de verdade para o clube. O Dr. Dayton também é muito importante, que está lá há muitos anos. Então é isso, senhora presidente. Parabéns, Guto, pela eficiência com que você tem conduzido, pelo brilhantismo com que você, o Masmorra e toda a diretoria tem conduzido esse trabalho frente ao Praia Clube, que já ficou para a história de Uberlândia, entrou para os anais do Praia Clube. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Queijinho, pelas palavras. Próximo vereador, grande expediente, vereador Charlão. Vai fazer uso da palavra? Vereador Charlão. Vereador Odair José, vai fazer uso da palavra? A próxima sou eu vou abrir mão para a mesa. Próxima vereadora, vereadora Simone Braga, com a palavra, grande expediente. Bom dia a todos. Obrigada, senhora presidente, vereadora Gláucia. Bom dia a todos os vereadores, vocês que estão aí em casa. Nós estamos aproximando do segundo turno das eleições e o povo brasileiro, ele deve mostrar mais do que o seu lado cidadão agora, no exercício do voto, mas mostrar o seu lado guerreiro, o seu lado patriota. Nós, como uberlandenses, nós tivemos a infelicidade de experimentar um governo fracassado, onde quebrou as contas públicas a nível de Brasil, com Lula e Dilma, a nível de Minas Gerais, com Fernando Pimentel, e aqui em Uberlândia, com o Gilmar Machado. Então, é hora de mostrarmos que nós estamos aqui para fazer o que é certo, o que é justo, e exercer esse direito na construção de uma sociedade pautada em valores que aproxima da pátria, em defesa à família, em respeito à vida, em respeito também à propriedade privada. Então, eu quero aqui, sociedade, povo de Uberlândia, te pedir algo. Eu quero aqui também que você conscientize seus famílios, os seus amigos, a irem para as urnas, para que possamos, sim, ter uma nação verde e amarela, para que possamos, sim, ter uma nação que pensa no futuro, porque eu acredito que Deus, ele aponta para o futuro. Então, o passado já chega, é um tempo de novas oportunidades, que possamos também entender que o Brasil merece muito mais e nos últimos 4 anos vem caminhando na construção de uma sociedade economicamente reconhecida, uma sociedade pautada nesses princípios de cidadania, em respeito também à fé cristã. E nós tivemos um número, como nunca antes visto, um número de abstenção, de votos nulos, de votos brancos, e nós não podemos deixar de exercer, sim, esse direito que é nosso. E o nosso voto é a principal arma contra a corrupção. Afinal, eu acredito que o resultado dessas eleições são aquelas pessoas que estão, sim, cansadas de discurso. Então, que possamos aqui entender que, como mãe, como pai de família, como jovem também batalhador que sai de suas casas para poderem ali
trabalhar e conseguir colocar na mesa o pão do dia a dia, o alimento do dia a dia, conquistar os seus sonhos. Então, nós estamos falando, sim, de uma esperança para o futuro, de uma esperança para a nossa nação. Então, hoje, o meu apelo, a minha declaração aqui nessa tribuna, para que possamos conscientizar e colocar nas mãos do povo a decisão e o futuro do nosso Brasil. E hoje, quinta-feira, dia 6 de outubro, eu acho até cômico, mas ainda tem pessoas que estão perguntando os resultados das eleições. Tem pessoas que ainda não sabem quais os deputados foram eleitos. Então, isso demonstra o quê? Que o povo precisa de informação, o povo precisa de conhecimento e que quem tem conhecimento decide melhor. Então, que Deus nos abençoe. Agora é hora de reagir com coragem, com posicionamento, porque a nossa nação, ela será, assim, verde e amarela. Deus abençoe. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora Simone. Próxima vereadora, no grande expediente, vereadora Amanda Gondim, com a palavra. Obrigada, presidente. Bom, ontem, mais uma notícia do desmonte da educação pública desse país, que segue em frente como um projeto político desse governo Bolsonaro. Então, a gente está aqui para também tentar resgatar nessa eleição o que a universidade pública representa. E nós temos um exemplo disso em Uberlândia, que é a Universidade Federal da nossa cidade, que movimenta na região muitos recursos, um fluxo de pessoas gigantescos, e é de onde eu parto. Eu sou um fruto da educação pública desse país, e eu estou aqui como alguém que acredita que a educação pode transformar vidas. No meu gabinete também, a maioria da assessoria vem como fruto da educação pública desse país, e a gente tem consciência de onde a gente vem, a gente tem consciência de classe. E a gente também, partindo de pontos diferentes, de classes sociais distintas, todos nós pensamos e acreditamos e sabemos reconhecer o poder da educação como uma transformação de vidas. E nós estamos aqui para denunciar mais uma vez esse afronte, esse escárnio que esse governo tem pelas minorias, pela população marginalizada, e que é contra a produção científica também, as pesquisas, o funcionamento dos hospitais públicos, porque toda essa retirada de recursos da educação pública, das universidades, dos institutos federais, vai impactar diretamente as vidas das pessoas. Então, não se enganem com relação a isso, aos atendimentos dos serviços públicos que a universidade provém dentro das suas pesquisas de extensão, dos seus hospitais públicos, dentro de todos os nichos, por exemplo, da assessoria jurídica popular da nossa cidade, que é oferecida na UF para pessoas pobres, que não têm condição aí de buscar outra forma de atendimento e de acesso ao Poder Judiciário, por exemplo. E aqui eu falo de uma pequena parcela de atuação. A produção científica é inegável, somos referência nisso em vários locais. E eu fico muito triste de ver pessoas aqui que desconsideram tudo isso e tentam manipular o discurso como sendo uma batalha de moral, ou até mesmo uma inquisição, ou como se a gente estivesse na Idade Média, brigando com espada. E, assim, essa falta de um discurso, de argumentos reais, manipulando as pessoas pelas emoções, com uma política de medo, criando um monte de narrativa que não tem nada a ver com a realidade, é uma desonestidade intelectual que eu vejo acontecer aqui de maneira muito intensa, e é realmente um escárnio, um desrespeito com toda a democracia, com tudo que um parlamento representa, com tudo que nós deveríamos estar lutando aqui, que é o desenvolvimento de todos, enquanto uma humanidade. E eu fiquei muito triste, né? Meus colegas já mencionaram com o episódio dessa advogada, que se diz uma pessoa da elite, quando, na verdade, é só mais uma nesse poço, nesse esgoto moral que as pessoas estão vivendo, né? Que as pessoas perderam medo de falar esses absurdos que elas guardam no coração, porque o álcool ele só fez liberar ali o que a pessoa já tem dentro de si, né? E falar que é apolítico, uma instituição soltar uma nota falando que é apolítica, é também algo que me surpreende, já que não tem ninguém vivendo dentro de caverna aqui, né? Não existe nenhum ser humano apolítico, porque nós não vivemos em cavernas, nós estamos vivendo em sociedade. Todas as nossas ações são políticas, todos os nossos pensamentos, opiniões, viés, a gente parte de algum lugar, a gente parte de algum ponto, de algum privilégio, de alguma narrativa que conta a nossa história, e isso é político, é por óbvio que é político.
E uma instituição que está aí, lutando pela democracia, desde a nossa redemocratização, se colocar dentro desse espaço, é também deslegitimar toda uma atuação. Eu não sou uma advogada apolítica, e não é porque eu estou aqui como uma agente política, não. Eu estou sendo política e trabalhando com política desde a minha formação na universidade, desde aquele direcionamento que eu dei para o meu curso, para o meu aprendizado. É muito importante que eu continue aqui, vereadora. Eu nunca ultrapasso o tempo de ninguém, eu nunca desrespeito ninguém no seu tempo aqui, mas é importante que eu coloque essas coisas que aconteceram e pontue muito isso em virtude do momento que a gente está vivendo, que é realmente um momento de luta contra a barbárie. Obrigada, vereadora Amanda. Próxima vereadora, grande expediente, vereadora Cláudia Guerra. Eu peço à câmera que... Esse país é miscigenado, é de todos e de todas. O verde e amarelo, ele é nosso, e não de uma sigla que tentou se apropriar com marketing político da nossa bandeira, das nossas cores, dos nossos símbolos. Me espanta como ser humano e como professora de antropologia que qualquer representante de instituição baseada em garantia de direitos, como é o caso da OAB, mais especificamente da OAB Mulher, e que tem sim mulheres maravilhosas e de excelência, mas me espanta advogada com prática inadmissível etnocêntrica, ou seja, se coloca no centro seus valores, seus princípios, sua cultura, sua raça, sua etnia no centro e menospreza outras. O nome adequado para isso é xenofobia regional. E isso é crime. Atitude discriminatória é crime. Em especial com a diversidade da população nordestina maravilhosa, que nos constitui e que constitui esse país. Só sai pela boca o que está na cabeça e no coração, gente. E nesse sentido, o álcool só potencializa o que está dentro da pessoa. É lamentável essa postura, que é política, sim, porque não existem práticas apolíticas. O apolítico morreu e esqueceu de cair. Todos nós somos seres políticos, negociamos, argumentamos, impactamos, influenciamos, portanto, seres políticos. A política institucional é só um ramo da política. A política partidária é só um ramo. Uma outra questão fundamental que eu gostaria de tratar nesse grande expediente. Como professora que sou, como posso ser contra a educação? 25 anos de docência. E não me manifestar com muita indignação ao bloqueio de verbas das universidades federais. A nossa Constituição determina que as universidades públicas tenham autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, para atuação universitária com o ensino, com a pesquisa e com a extensão. Eu sou filha da Universidade Federal de Uberlândia, eu sou filha do fundamental na rede pública, eu sou filha de um doutorado na rede pública, na faculdade, na instituição pública, e, portanto, sou filha do público. E, além disso, a assistência estudantil ela é imprescindível. Minha mãe é hoje aposentada da Universidade Federal de Uberlândia como assistente social e que esteve à frente como diretora da DIASE, de atendimento estudantil, e muito fez pela inclusão de estudantes dentro da Universidade Federal de Uberlândia, e me orgulho dela por isso. E o que a gente vê? Um país que não valoriza a ciência por meio da pesquisa científica, que não fornece recursos adequados para os projetos serem desenvolvidos nas universidades e executados, e que não fornece condições para a extensão universitária. Esse país está fadado ao fracasso. E com esses dados nós podemos afirmar: o projeto político do governo que aí está é de destruição da educação. Destruição da educação. E não há como ficar em cima do muro nessa história. Estamos no momento, no segundo turno, de redução
de danos, fora os cortes para políticas públicas para as mulheres, que amanhã eu menciono. E, portanto, na contramão, esse governo, na contramão de qualquer país decente que, para se desenvolver, investe na educação. E, para finalizar, fica o meu questionamento. Deus, pátria, família, para quem? Eu tenho a resposta. E você? Obrigada, senhora presidente. Devolvo a palavra. Obrigada, vereadora Cláudia Guerra. Próximo vereador, do grande expediente, vereador Sérgio do Bom Preço, com a palavra. Bom dia, vereadores e vereadoras, presidente de exercício, vereadora Glaucia da Saúde. Hoje eu venho aqui com um tema muito importante. A região leste, moradores do Maná, moradores do Santa Clara, na pessoa do Gilmar, na pessoa do Aldieri, lá do Maná. Muita reclamação na questão de quando é chuva, muita lama. Quando é sol, poeira demais. Então fizemos um ofício aqui, vou estar protocolando lá juntamente ao prefeito. Assinatura aqui do vereador Antônio Carrijo, vereador Zezinho Mendonça, vereador Sargento Edinaldo, vereador Luiz Paulo, vereador Valquíria Amaral, para que faça a regularização o mais rápido possível, para poder estar fazendo ali a infraestrutura. Região leste, então realmente ali tem muitos assentados ali de terrenos, né, alguns já podem regularizar, outros têm demanda judicial, e aqueles que podem regularizar, nós vamos estar lá levando esse pedido ao prefeito municipal de Leão, para poder estar atendendo aquela população carente, tendo em vista que se as pessoas estão ali, é porque realmente não conseguem pagar um aluguel, não conseguem comprar um imóvel em outro lugar. Então temos que ter, né, a responsabilidade, o respeito e o cuidado com essas pessoas, para que possamos, né, dar condições de vidas. Ali são várias crianças, né, que por ali residem, então tem que estar ali saindo, às vezes, debaixo de chuva, né, com lama, para poder ir para a escola. Então, antes de chegar na sala de aula, já está todo sujo. Então, temos que ter ali a infraestrutura o mais rápido possível. E para que isso aconteça, temos que regularizar, né, aqueles imóveis que encontram-se em situação irregular. Tivemos pedido aí de asfaltar, né, aquela rua lateral ao Bolsão ali do Morumbi, só que enquanto não regularizar, não tem como asfaltar, até mesmo porque, né, tem uma demanda judicial e não pode gastar recurso público em área que não é regular. Então, com essa assinatura desses vereadores aqui, da base do governo, da maioria que quiser assinar, pode assinar também com a gente, vereador Luísa Prado, vamos pedir ao prefeito municipal de Leão que dá uma atenção especial para que faça nessa regularização o mais rápido possível. E mudando, né, o assunto, o vereador Luiz Paulo está querendo uma parte do meu assunto e vamos atentar também, gente, às eleições majoritárias. Então, estamos aí prestes a um segundo turno e vamos ter, né, a responsabilidade e a consciência de eleger realmente quem quer o bem do nosso país. Não podemos retroceder no que foi o passado. Então, tivemos vários governadores, vários senadores que já posicionaram, né, o seu lado e ao lado do progresso. Não podemos deixar que essas pessoas mal intencionadas voltem a ter poder do nosso país. Vou passar aqui uma parte da minha fala ao vereador Luiz Paulo. Uma parte, então, para o vereador Luiz Paulo. Pode fazer o uso. Bom dia, senhora presidenta. Bom dia a todos, servidores dessa casa, TV Legislativa. Obrigado, vereador Sérgio Bom Preço, por ceder uma parte de sua palavra. Eu acho que nada mais é que o nosso posicionamento. Ontem eu recebi várias ligações falando sobre o nosso posicionamento à presidência do Brasil. Nós, como representantes do povo dentro da cidade de Uberlândia,
Precisamos sim nos posicionar. Nós representamos o povo e eles estão esperando em quem nós iremos votar, em quem nós iremos apoiar, e em quem nós iremos cobrar também. O posicionamento do prefeito Odelmo fez com que várias pessoas mudassem seu voto. Então isso é muito importante, colegas vereadores, que vocês também se posicionem. Como a vereadora Simone se posicionou, vereador Neemias, e nós estaremos aqui para ter o nosso lado e lutar por um Brasil melhor. Vamos votar em pessoas que têm pelo menos um conhecimento e uma ideia de crescer o Brasil, de melhorar a economia do país, de não voltar ao que era antes. Obrigada, vereador, pelas palavras. Último vereador inscrito, grande expediente, vereador Abatênio Marques. Vai fazer uso da palavra, querido? Ele está cedendo a palavra à mesa, então. Muito obrigado, presidente do exercício, vereadora Gláucia da Saúde. Nada mais havendo em pauta, convido os senhores vereadores para a 5ª reunião do 9º período a ser realizada dia 7 de outubro de 2022, na sexta-feira, no horário regimental. Declaro encerrada a presente reunião.
Thank